visita ilustre aqui em nosso estande, na Francal, Bruno Caetano, ex-secretário de Comunicação do Estado de São Paulo, atual superintendente do Sebrae. Vem visitar o GCN, participa também com a gente desta programação. Bruno, prazer, um abraço. Primeiramente, obrigado pela sua visita, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês e mais essa Francal. E é, de fato, motivo de uma satisfação muito especial estar aqui com o Grupo GCN. Bruno, o que você pode falar para a gente em relação à participação do Sebrae na Francal? Nós sabemos que muitas empresas, pequenas empresas, só estão aqui na feira por meio deste apoio. Principalmente na região de Franca, como é que está esse apoio do Sebrae para que as empresas pudessem ter deixado a cidade e virem a São Paulo expor os seus produtos? Olha, um dos nossos grandes objetivos é aumentar o faturamento dessas pequenas empresas. E o setor couro-calçadista no estado de São Paulo é estratégico para a nossa economia. E dentro do estado de São Paulo, a região de Franca, muito importante, junto com Birigui e com Jaú. E essas feiras, como é a Francal, como também é a Coromoda, é o momento mais importante do ano para muitos empresários. Por isso que o Sebrae faz questão de apoiar muitos deles, inclusive subsidiando a compra dos espaços, né? Pequenos empresários, a gente sabe, têm orçamento curto, muitos não conseguem se organizar para, de maneira individual, comprar um espaço numa feira internacional como é a Francal. Então o Sebrae compra esse espaço e subsidia a vinda de muitas empresas. Esse ano nós estamos com 80 empresas subsidiadas aqui, pequenos empresários, 40 da região de Franca. E nessa visita que eu fiz hoje aqui, pude conversar com muitos deles e eles estão muito satisfeitos com a edição desse ano. Muitos, inclusive, disseram que já tiraram pedidos para quase 4 meses de trabalho, o que mostra que vale a pena, sim, ter acesso a um espaço como a Francal. Ou seja, a feira, ela podemos dizer assim, é um fator de dar impulso ao pequeno empresário para que daqui a 1, 2, 3 anos, de repente, um prazo médio, ele possa caminhar com as próprias pernas. Exato, e as regras funcionam exatamente dessa forma. O Sebrae cuida desses empresários e apoia esses empresários a participarem de feiras como a Francal durante 4 anos. A partir do 5º ano, esse empresário, nós esperamos que ele já tenha condição de caminhar com as próprias pernas e conseguir participar desse espaço, de outros tantos espaços, de maneira autônoma. Mas enquanto isso não acontece, o Sebrae apoia, seja com subsídio, com recurso financeiro para que ele aqui esteja, mas também ao longo do ano todo, com muita informação, capacitação, porque o mercado do couro calçadista é um mercado que cresce muito, mas só vão sobreviver aqueles que se prepararem melhor. Então é preciso estar de olho nas questões de inovação, questão da moda, as novas tendências, e o Sebrae apresenta tudo isso para ele, não só na feira, mas num trabalho que é feito ao longo de todo o ano. Bruno, durante a abertura da feira, na terça-feira, muito se falou da instabilidade econômica que o país atravessa, uma conjuntura diversa que possa, de repente, estar interferindo no desenvolvimento das empresas. Como é que está a evolução das pequenas microempresas, né? Essas que são basicamente atendidas pelo Sebrae ao longo do ano? Como é que está o desempenho nesses 6 primeiros meses do ano e a projeção para o futuro? Nós monitoramos o faturamento das pequenas empresas no estado de São Paulo. Esse é um trabalho que é feito há mais de 7 anos e todos os meses a gente tem um indicador. O que tem acontecido nos últimos meses é um descolamento muito saudável da pequena empresa em relação à média do país. Por exemplo, ano passado, enquanto o país cresceu menos de 1%, as pequenas empresas paulistas faturaram quase 4% a mais em relação a 2011. Em 2013, esse ano, fechando os dados de maio, comparando janeiro a maio desse ano com janeiro a maio do ano passado, esse faturamento já está quase 4% a mais do que o mesmo período do ano anterior. Ou seja, os pequenos empresários estão faturando mais no estado de São Paulo e também num ritmo muito maior do que a média do crescimento brasileiro. Isso tem acontecido por quê? Basicamente porque o pequeno empresário hoje trabalha na venda final dos seus produtos. Enquanto a gente tiver um mercado aquecido, com muita gente empregada no mercado de trabalho, e a massa salarial alta, a tendência é que as pequenas empresas vendam mais. Agora, esse é um indicador médio, né? Então você tem alguns setores que estão faturando mais, principalmente serviço e comércio, e outros setores que estão faturando menos, especialmente o setor industrial. E dentro do setor industrial, o segmento de quem produz bens de capital, aquelas indústrias mais pesadas. Essas estão tendo dificuldade, inclusive experimentando recessão desde 2008. E o recado aqui que eu deixo para os pequenos empresários é que apostem no planejamento, né? Quem melhor se preparar vai ficar com as melhores fatias desse crescimento.
Bruno, o Sebrae fez um questionário com os empresários para avaliar, né, a opinião dessas pessoas em relação aos manifestos que aconteceram e que continuam acontecendo em todo o Brasil, em São Paulo não foi diferente. E o que o Sebrae apurou após essa pesquisa? Um dado muito interessante. Podíamos imaginar que os empresários, de modo geral, estariam contrários em relação a essas manifestações, por conta de muitas, claro, atrapalharem o comércio, sobretudo, né? Então, em vias onde há manifestação, evidentemente há um prejuízo para o comércio. 60% dos empresários entrevistados, foram mais de 600 em todo o estado de São Paulo, especialmente nas cidades onde nós observamos manifestações, disseram que houve sim algum tipo de interferência nas suas vendas, especialmente quem trabalha no setor de comércio e serviço. No entanto, 91% desses empresários estão a favor das manifestações, o que mostra que há sim um sentimento e um desejo desses empresários, os pequenos empresários, de mudanças, especialmente na nossa legislação trabalhista, para que haja uma diminuição dos encargos trabalhistas e também numa relação melhor com a Justiça do Trabalho e também na questão dos impostos. O Sebrae representa o Brasil numa pesquisa internacional onde 54 países são pesquisados. E o empreendedorismo no Brasil vai muito bem em vários quesitos. Vou dar aqui alguns exemplos. O faturamento vai bem, a participação de mulheres hoje nesse mundo empreendedor no Brasil está acima da média internacional, mas onde nós vamos mal? Na relação com o poder público. Nessa pesquisa, o Brasil, dos 54 países pesquisados, é o 54º do ranking, ou seja, o último no que diz respeito à relação do empreendedor com o poder público, levando em conta tempo para abrir empresa, tempo para fechar a empresa, carga tributária em geral e carga burocrática em geral. Então, o apoio a essas manifestações traduz um pouco desse sentimento, especialmente no descontentamento desse empreendedor na relação com o poder público. Podemos concluir que a reforma tributária, a exemplo do que os manifestos já provocaram na reforma política, poderia ser um passo também nesse sentido para desburocratizar a vida do empresário? Sem dúvida. Agora, as reformas são muito importantes, mas antes mesmo das reformas, o Sebrae aponta alguns projetos de menor complexidade que poderiam ser adotados imediatamente e que beneficiariam muitas pequenas empresas. Vou dar aqui um exemplo. Simples Nacional, uma boa ideia que ajudou muitas pequenas empresas. Hoje 6 milhões de empresas no Brasil são filiadas ao Simples Nacional. Só que nós passamos 5 anos no Brasil sem atualizar as faixas de enquadramento. Então muitas pequenas empresas deixaram de ter os benefícios do Simples porque extrapolaram as faixas de faturamento, porque elas foram estranguladas ao longo de tantos anos sem atualização. Então o que o Sebrae defende é que haja uma atualização anual das faixas de faturamento para que seja diminuída a sensação hoje do empresário que ele hoje tem medo de crescer. O empresário hoje brasileiro tem medo de crescer porque senão ele extrapola as faixas de faturamento, perde os benefícios. Outra questão, hoje o Simples Nacional ele está identificado e só pode ser absorvido por certas categorias. O que nós defendemos é que todas as categorias possam ter acesso ao Simples e que o único critério de enquadramento seja o faturamento. Então são mudanças simples que poderiam ser adotadas mesmo antes da chamada reforma tributária e que vão beneficiar mais de 6 milhões de empresários em todo o Brasil. Bruno, só para que a gente possa encerrar, você foi secretário de comunicação do governo Serra, conhece também muito bem os bastidores políticos. O que você pode falar para a gente, de repente, uma avaliação, os eventuais reflexos desses manifestos nas próximas eleições, o impacto disso no cenário político nacional? Eu gosto da área pública, da minha formação, né? Sou sociólogo com mestrado em ciência política, eu gosto de acompanhar essas movimentações. Minha expectativa é que a gente saia desse momento tão importante do Brasil com maturidade. Eu vejo aqui na discussão, né, sobre reforma política, plebiscito, e meu temor é que esse assunto seja debatido de maneira atabalhoada, sem que as pessoas tenham condição de fazer o melhor juízo sobre os termos da reforma e de que o Congresso Nacional aprove uma reforma só para dar uma satisfação imediata à população. Na minha visão, o melhor caminho seria um estudo absolutamente bem feito e bem conduzido dessa pauta de reforma política. É importante a gente saber quais são os reflexos, por exemplo,
do financiamento público de campanhas. Será que as pessoas sabem quanto custa uma eleição hoje no Brasil? Estariam dispostas a arcar com tributos para financiar a eleição? Fiz um levantamento na semana passada, somente as últimas eleições municipais, estaduais e eleição federal custou cerca de 9 bilhões de reais naquilo que os políticos declararam terem gasto nas últimas eleições. Se esse gasto for assumido pelo poder público, de onde virá o dinheiro? Vai aumentar imposto? Ou vai haver um corte de investimento para que essas eleições sejam custeadas pelo poder público? Quer dizer, essa discussão precisa acontecer. As pessoas precisam ter todas as informações para melhor decidir os rumos do país. Isso não está acontecendo, né? Isso não está acontecendo. O debate hoje está muito raso, na pressa de se aprovar qualquer reforma para que ela valha para 2014. Uma impressão sua também é que o político tradicional, aquele de opinião que se manifeste, possa ser o mais atingido, mais que sofrer esses impactos dos manifestos? Essa é uma tendência perigosa, né? Aquele político que hoje é o chamado político de opinião, que não tem o seu reduto eleitoral numa determinada cidade ou num determinado segmento, que ele deixe de ganhar apoios, porque as pessoas possam traduzir esse descontentamento numa negativa a esse político, e aquele político mais tradicional, que tem o seu chamado curral eleitoral, não perca tanto, porque afinal de contas ele leva algum benefício para aquela determinada região. Esse é um perigo que pode acontecer no Brasil, né? A gente perder boas cabeças que hoje existem no Congresso, é preciso reconhecê-las, e que as velhas cabeças acabem se perpetuando por um sistema antigo de votação. Bruno Caetano, superintendente do Sebrae São Paulo, obrigado pela participação, pela visita aqui ao estande do GCN na Francal. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês. Espero estar também lá em setembro no prêmio Top Franca, que a gente sempre apoiou, e esse ano vamos apoiar novamente. Tá ótimo. Conversamos com Bruno Caetano, superintendente do Sebrae.